Oi, oi, oi! Hoje eu tô aqui não para entrevistar ninguém, mas para contar um pouco de uma viagem que eu fiz pelos Balcãs, uma expedição de trem. Eu fui com a agência Latitudes, são viagens de conhecimento. E por que eu estou fazendo isso? Porque muita gente me pergunta sobre essa viagem, e eu tenho explicado aqui e ali, e eu acho que também porque eu preciso falar. Foi uma viagem muito significativa na minha vida, muito transformadora, e não me pergunte ainda em que pontos eu só sinto que ela foi transformadora. Estou tentando entender aqui e vou tentar entender um pouco mais agora que o Jack vai me entrevistar. Quando eu vi a oportunidade de ir para os Balcãs, eu falei: "Que lugar esquisito é esse?". Eu não sabia nada, 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 nada sobre os Balcãs. Eu só sabia que eram cidades e países com nomes complicados, que não faziam parte da minha vida, nem do meu sonho não faziam parte. Eu não sonhava ir para esses lugares. Ao contrário, eu gosto sempre de viajar para lugares que eu já conheço, e isso não é um bom sinal. Então, parece que eu senti aí uma oportunidade de me desafiar. E realmente foi o que aconteceu. Eu acho que nessa viagem o que eu quis também um pouco era me perder de mim. Esse foi um fator. Outro foi que, de uma certa maneira, os Balcãs não têm a ver com a minha origem, mas tem a ver. A minha família dos 2 lados veio da Rússia. Eu sou terceira geração de Brasil já, mas eu costumo dizer que eu não tenho mistura nenhuma. Eu sou russa dos 2 lados, apesar de ser totalmente brasileira e me sentir totalmente brasileira, não adianta, meu código genético é russo. Nunca quis ir para a Rússia, essa é uma outra questão que eu ainda preciso resolver, mas eu nunca quis ir para a Rússia. E talvez os Balcãs tenha sido uma viagem o mais próxima que eu aceitei das minhas origens. Minha família não é dos Balcãs, mas em vários momentos eu vi pelas comidas, pelo próprio físico, enfim, eu estou tentando aqui com vocês entender um pouco, mas passou por aí. Eu acho que foi também uma tentativa de chegar perto das minhas origens. A viagem começou em Istambul, e a viagem de trem terminou em Zurique. Istambul é uma cidade mágica, é iluminada, desafiadora, é divertida, é sofisticada, é misteriosa, então foi tudo maravilhoso. A gente ficou num hotel muito bacana e a gente entrou no trem em Istambul. Depois de Istambul, a primeira parada do trem foi Bulgária e a cidade foi Sófia. E eu gostei muito. Eu não senti nenhum desconforto lá. Eu acho que é o primeiro pé dos Balcãs foi Bulgária, capital Sófia. A comida começou a mudar de comida meio árabe, né, que era Istambul, começou a pôr um pé nos Balcãs já, que é uma comida meio árabe, meio judaica, se é que isso é possível, mas é. Na Bulgária é onde tem as famosas rosas búlgaras, que são as rosas mais famosas do mundo. Então ainda estava nessa vibe, assim. Sófia é uma cidade muito simpática, pequena. Já comecei a sentir um pequeno desconforto, mas eu acho que depois a gente foi para Macedônia, Skopje. Aí eu já comecei a me enrolar. E é verdade que lá pelo 5º dia da viagem eu queria voltar para minha casa, porque eu não estava entendendo o que me perguntei: "O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar estranho, se eu estou acostumada a viajar para lugares iluminados, ensolarados, com uma cultura muito rica, uma diversidade rica". Mas mesmo quando eu não vou para lugares familiares, quando eu fui para o Atacama, por exemplo, eu voltei transformada, transtornada e transformada, porque aquela natureza toda me pegou de uma maneira maravilhosa. Mas não era assim. Essa viagem dos Balcãs, nesses primeiros dias, eu 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 não entendia o lugar,
não entendia as pessoas, eu fui estranhando. E a casa da gente sempre é um lugar seguro, né, para onde a gente quer voltar. Eu, por exemplo, sou super ligada na minha casa. Então, a gente conheceu a terra da Madre Teresa, ela não morava lá, ela acho que foi para Albânia e depois foi para Calcutá, por isso que ela ficou como Madre Teresa de Calcutá. E era legal porque os garçons do trem, eles eram da Sérvia, e eles eram muito divertidos. A experiência do trem foi maravilhosa, não só das pessoas que viajavam junto comigo, os passageiros, que eram uma cabine ao lado da outra, a gente fica brincando de acampamento, colônia de férias, um vai para a cabine do outro conversar, uma delícia. E os garçons eram sérvios, todos bonitões, a Sérvia é um lugar de gente muito bonita. Então tinha detalhes muito interessantes. A questão é como eu estava vivendo aquilo. Qual é o impacto dessa viagem em mim e como eu estava trazendo para dentro de mim essas sensações, já que eu tinha dificuldade de conhecer países da onde meus antepassados vieram. Então foi uma mistura, assim, muito complicada dentro de mim. Foi muito difícil, por mais que meus companheiros de viagem tenham sido muito legais, tinha 2 professores que explicavam tudo pra gente, mas eles explicavam a história, a geopolítica, eles não conseguiam me explicar o que eu estava sentindo por dentro. Ai, maravilhoso. Isso, o próprio Alexandre Simbalista, que é o dono da Latitudes, ele falou que a viagem ia ser muito importante para a gente, porque o trem mostra um outro tempo. Você acompanha a paisagem o tempo inteiro e as paisagens iam mudando, 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 até que na chegada em Salzburg era aquela coisa noviça rebelde. Mas antes disso a gente passou por várias paisagens, era muito. Não tem nada que seja semelhante a uma viagem de trem, para a gente conhecer de fato, para a gente sentir a paisagem, o país. Avião, desculpa, mas não é para isso. Essa história do trem, ela é muito interessante, porque dá uma percepção maior de onde a gente está, embora eu me sentisse perdido o tempo inteiro, mas esse era um problema meu. Eh, a gente ficava, eu acho que às vezes um dia, às vezes 2 dias, na Eslovênia ficamos 3, porque a Eslovênia tinha muita coisa para ver. Em Sarajevo a gente passou o dia apenas, em Salzburg apenas passamos o dia, em Sófia a gente dormiu, Istambul também, Skopje também, Belgrado também, ficamos acho que 2 noites. É, a Salzburg com certeza, que eu estava pensando nos lugares mais difíceis. Nos lugares mais simples para mim, que eu quero voltar com certeza, o primeiro lugar é Salzburg, que eu amei. Eu quero ir para o festival de música, música clássica. Tem na Páscoa e tem depois no verão deles, em agosto. Adorei Salzburg, uma cidade pequena, movida à cultura, à música, à beira do rio Danúbio, todos os ingredientes para me deixar feliz. Porque uma coisa são paisagens bonitas, né? Outra coisa é o impacto dessas civilizações e dessas culturas, desses lugares todos que eu fui, o impacto deles em mim. É muita guerra. Na verdade, os Balcãs é a antiga Iugoslávia, totalmente picotada hoje em dia, separada. E fui para a Croácia também, que é um lugar que hoje em dia está até na moda para o verão europeu. Eu já fui para Israel, que é um país em guerra, já fui para o Vietnã, que viveu uma guerra horrorosa, mas a sensação foi diferente dessa vez. Eu acho que deve com certeza ter a ver com minhas origens. Ah, tem a ver com minhas origens, é claro, porque eu me peguei rezando, quando eu estava nesses primeiros dias que eu estava realmente muito incomodada, eu me peguei rezando e agradecendo aos meus antepassados de terem vindo morar no Brasil, de terem sido acolhidos nesse país. Eu falei: "Que sorte que eu tive". Agradeci muito eles, porque não deve ter sido fácil sair da Rússia e vir para o Brasil. Então foi uma viagem muito profunda para mim, muito de sentimentos, de pertencimento, de família, de desafios, de dificuldades. Embora eu não sinta essas dificuldades, esses desafios agora, com certeza eles estão no meu código genético,
porque o tanto que eu me senti mal, se eu posso dizer a palavra, ou desconfortável, com certeza tem a ver com o meu código genético, do que meus antepassados passaram. Era meu esconderijo, era me esconder e voltar para o meu conhecido, para o meu aconchego, para o meu conforto. Foi engraçado que eu tive uma aula de ioga, a primeira aula depois que eu voltei, eu estava com agasalho com um chapéu, aqueles hoodies com chapéu. E aí eu pus o chapéu, aí eu fazia as posturas, os asanas, e a professora falou: "Puxa o chapéu para trás, porque isso está te atrapalhando". Eu falei para ela: "Não, eu quero ficar no casulo". E comecei a chorar no meio da aula, chorei muito, 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 quando eu falei que eu queria ficar no casulo. Eu acho que é isso que eu estava procurando ao voltar para casa, é ficar num casulo, num lugar que eu me sentisse segura de todas as guerras. Essa viagem fez mais do que tudo eu repensar a minha própria história, a história dos meus antepassados e a importância de morar num lugar que a gente se sinta acolhido e sem guerra, apesar da gente ter guerra civil aqui o tempo inteiro, né, mas mesmo assim é diferente. Aqui tem comida, né, tem verde, tem terra, tem mar, tem sol, tem possibilidade, o que me deu uma sensação muito de desconforto, de angústia. Acho que angústia foi a palavra que permeou minha viagem, por questões minhas, né, não porque a viagem seja angustiante, a viagem era maravilhosa, mas, ah, essa angústia tem muito a ver com luz, com possibilidade de existir, de ser, coisa que eles provavelmente nesses pequenos países que viveram tantas guerras, eles provavelmente sentiram falta disso. Eu acho que eu me senti muito mais ligada nos meus antepassados, porque no dia a dia a gente nem eu me senti muito ligada e senti muito a angústia deles. Quer dizer, eu acho, né, não dá para eu saber, mas é como se eu tivesse sentido uma angústia que eles provavelmente sentiram, esse deslocamento, esse não pertencimento, quando eles tiveram que sair da Rússia, não sei por onde eles passaram, a gente não tem minha família, a gente não tem acesso a isso. Então não sei por onde eles passaram para chegar aqui, o que que eles sentiram, todo o desconforto, quem sabe não foi exatamente isso que eu senti. Quando eu voltei para cá, eu sentia que a viagem foi transformadora. Eu ainda não sei o que mudou em mim exatamente, mas mudou muita coisa. Tanto que eu estou tentando entender um pouco. Estou tentando processar tudo isso, porque de tão forte que foi. Gozado que eu ia numa outra viagem pra Grécia em junho, que eu acabei não podendo ir. Aí eu acabei indo para os Balcãs em setembro, uma viagem totalmente diferente, aquela era num navio, num barco, essa era num trem, e eu só posso agradecer de ter ido nessa viagem. Eu acho que o que ficou em mim muito foi essa imagem de países despedaçados, hã, abatidos pela guerra, por várias guerras. É como se eu tivesse, entendido mais do que é isso, e como se eu tivesse ficado mais solidária, como se eu tivesse acolhido também de uma certa forma essas pessoas com as quais eu cruzei, e também como eu senti a dificuldade dos meus ancestrais. Eu não sei muito exatamente de onde meus antepassados vieram, mas como a minha avó materna, minha avó Joana, nasceu no final do século XIX já no Brasil. O meu avô, marido dela, avô Isaías, veio de Odessa. Odessa, naquela época, era Rússia, hoje em dia é Ucrânia. Era o porto mais importante da região. Da família do meu pai, não dá para saber por quê. Eu acho que eles vieram antes e também porque Pascovitch não é um nome que eu acho que tem na Rússia. Eu acho que o nome era algum nome diferente, que chegou aqui no escrivão, foi facilitado
para o português, Páscoa, pelo menos. Então, eu não sei de onde, não tenho acesso. Mas, de qualquer maneira, acho que esse sentimento de deslocamento, abandono, né? Que eles tiveram que sair da sua terra para vir para o Brasil. E, por outro lado, de acolhimento aqui no Brasil. Acho que tudo isso se misturou dentro de mim nessa viagem. Estou tentando entender ainda um pouco o que ficou de mim sobre essa travessia, o que ficou em mim, né? Só sei que foi uma viagem transformadora. Eu tenho certeza que eu virei uma coisa que eu ainda não sei direito o que é. Não que eu tenha mudado de personalidade, mas acrescentou ou resgatou dentro de mim alguma coisa que eu estou tentando entender. Essa sensação de tudo que meus antepassados podem ter vivido e sentido, isso deve estar no meu código genético. E parece que isso foi reativado com essa viagem. Parece que foi um catalisador de sentimentos e de sensações que eu até então desconhecia. Essa pergunta é muito profunda. O que ficou de mim depois dessa travessia? Ainda preciso de um tempo, porque eu tenho certeza que eu fiquei muito mexida, ainda estou muito mexida, e foi a primeira vez que eu fiz uma viagem dessas na minha vida. Eu nunca tinha sentido isso em nenhuma outra viagem. A primeira palavra que me veio foi milagrosa, porque despertou em mim, essa viagem, coisas que eu não sabia que existiam. Foi uma verdadeira viagem. É isso que é uma viagem que não deixa a gente igual ao que era antes. A coisa mais incrível é que enquanto a minha viagem interna estava tão profunda, eu estava sendo super bem tratada, com os melhores serviços, os cuidados, a gente se sentia conduzida. Assim, a gente chegava nos hotéis, porque às vezes a gente dormia em hotel, no trem a maioria do tempo, mas chegava lá, a mala da gente já estava no hotel, presentinhos em cima da cama, que tinham a ver com o artesanato local e com a história local. Então, enquanto dentro de mim tinha um turbilhão de sensações e sentimentos, a viagem serviu para me acolher, para me dar conforto, me dar possibilidades de crescimento. Esse sim foi o verdadeiro conhecimento. Olha, como vocês devem ter percebido, foi uma viagem muito importante para mim, eu gostei demais. E eu desejo que vocês algum dia tenham essa possibilidade de fazer viagens de conhecimento tão transformadoras. Eu, por exemplo, quero já fazer outras viagens da Latitudes. Tem lugares incríveis e cada viagem vai ser uma outra experiência. Mas essa minha primeira, com certeza, eu não vou esquecer.